Você deveria pôr essa criança que está necessitada aí e ler a Bíblia. Pôr as mãos na cabeça dela, clamar a Deus. Deus, sê misericordioso. Poupa minha filha, meu filho. Sim. Gosto muito de fazer isso. Pegar minhas filhinhas, sim, colocá-las sentadas lá e ficam sentadas, seus olhinhos escutando ou seus ouvidos escutando e seus olhos observando. Eu lhes conto tudo sobre Jesus e como Ele as ama e coisas assim. Elas se ajoelham junto à cadeira e oram como o restante de nós. É assim que queremos fazer, não é? Já fui a muitas casas em que todas as crianças estão sempre reunidas para a oração em família. Deus abençoe essa família. Esse é o laço que une. O boi conhece a manjedoura do dono e a mula conhece sua estrebaria. Mas meu povo não tem conhecimento, disse Deus. Isso mesmo, eles não conhecem o dia da visitação deles. O anjo da morte não pôde tocá-los porque o sangue do cordeiro estava sobre a porta. E eles estavam aqui dentro tendo comunhão, tendo companheirismo em volta do cordeiro. É assim em nosso coração, quando aplicamos o sangue do Senhor Jesus, tirando todo o pecado. Então podemos ter companheirismo, comendo a palavra de Deus em volta da mesa de Deus. Sabem por que as pessoas não recebem como deveriam o que pedem em oração? Elas vêm com um entusiasmo psicológico em vez de pelo sangue. Isso mesmo, venham pelo sangue. Querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não mais pecar. É através disso que temos de vir, o sangue derramado. E lá já oferecia o sangue derramado ao se aproximar de Jeová, sabendo que Deus não o receberia baseado em mais nada. Se você se aproxima dele hoje em nome de um bom homem, pago minhas dívidas, não engano o governo, pago meu imposto, faço tudo isso, sou bom vizinho. Mesmo assim, Deus nunca o ouvirá. Você diz, sou membro leal da igreja, dou dízimo do meu dinheiro, dei grandes ofertas para a igreja, sou uma coluna lá. Deus nunca o receberá, nunca mesmo. Você diz, bem, minha mãe foi uma boa mulher, meu pai foi um bom homem, meu avô foi pregador, faço tudo isso e nunca fiz isto, nunca roubei, nunca bebi, nunca fumei, nunca menti, nunca fiz essas coisas. Deus nunca o ouvirá. E não importa quem seja, quão ruim tenha sido, se vier pelo caminho provido por Deus através do sangue sacrificial, tomando e pondo a mão na cabeça de um cordeiro morto, de um cordeiro moribundo, é confessar seus erros e aceitá-lo, então Deus encherá sua alma com o Espírito Santo, queimando toda a iniquidade, carnalidade e tornando-o uma nova criatura. Jó, eu penso em Jó naquele dia como pai. Ele tinha uma porção de filhos, eram meio obstinados e ele sempre pensava nos filhos. Não seria muito melhor se todos os membros da igreja de Chicago tivessem esse mesmo tipo de ideia sobre seus filhos? Vocês não teriam delinquência juvenil. Não veriam esses tumultos raciais e, quero dizer, esses tumultos e coisas que tem por aqui hoje, atirando, matando, roubando, estupro e todas essas coisas. É porque as pessoas não se preocupam com os filhos. A primeira coisa que dizem, bem, eu os coloquei na creche da igreja quando pequenos, deixei o resto para a professora da escola dominical. E ela num baile, talvez a noite inteira, vem arrumada como algum tipo, como se fosse a um circo em vez de a uma igreja. E colocar seus filhos nas mãos de alguém assim? Mãe, que vergonha! Você deveria pôr essa criança que está necessitada aí e ler a Bíblia. Pôr as mãos na cabeça dela, clamar a Deus. Deus, sê misericordioso. Poupa minha filha, meu filho. Sim. Gosto muito de fazer isso. Pegar minhas filhinhas, sim, colocá-las sentadas lá e ficam sentadas, seus olhinhos escutando ou seus ouvidos escutando e seus olhos observando. Eu lhes conto tudo sobre Jesus e como Ele as ama e coisas assim. Elas se ajoelham junto à cadeira e oram como o restante de nós. É assim que queremos fazer, não é? É assim que muitos de vocês fazem. É o que se deve fazer.
Já fui a muitas casas em que todas as crianças estão sempre reunidas para a oração em família. Deus abençoe essa família. Esse é o laço que une. Se vocês fizessem isso em casa, não haveria tantos casos de divórcio e coisas acontecendo como estão. Vocês teriam companheirismo uns com os outros. Então vejo Jó, seus filhos se casaram e tomaram caminhos distintos, como fazem, como pássaros que saem do ninho. Jó, sabendo que não havia outro caminho, nenhum caminho possível pelo qual o homem pudesse se aproximar de Deus e ter companheirismo com Ele, só pelo cordeiro sacrificial, pelo sangue. Jó dizia, porventura meus filhos pecaram, assim eu oferecerei um cordeiro por eles. Algo dizia a Jó que seria melhor estar preparado. E então, quando fazia a oferta do cordeiro sacrificial por seus filhos, um dia aconteceu. Vieram as tempestades e mataram muitos deles, e fogo e assim por diante, e destruição. Mas antes que isso acontecesse, Jó se certificou de que cada um estivesse sob o sangue. Amém. Rejeição. Rejeitaram-no hoje. Esta nação está matando Cristo o mais rápido que pode, entristecendo e afastando o Espírito Santo com credos e formas de religião. Entristecendo o Espírito Santo. Estava lendo não faz muito, ouvi falar em algum lugar deste grande evangelista Billy Graham quando esteve na Escócia. Sabem qual é o problema? Se o povo pentecostal unisse suas cabeças em vez de se separar e fazer tudo como vocês fizeram, seus cultos estariam avançando como dos batistas. Mas os batistas tiraram isso de vocês. Isso mesmo. Eles estão tendo um reavivamento, conseguindo algo porque lançaram tudo o que tinham no altar. O profeta deles, e lá se foram. Eles o apoiam, mas hoje basta que se levante um das assembleias e acomoda uns 7.000, e eu tinha uns 7.000 em pé do lado de fora, e ele tinha uns 3.000. Troquemos. Então, quando fui vê-lo, achei que um garoto se levantaria, recitaria uma pequena rima infantil, Jesus bebezinho nascido em uma manjedoura. Mas quando vi aquele garotinho, foi diferente. Aquele garotinho mais ou menos dessa altura, eu nem mesmo sabia que era o pequeno Davi. Ele tirou o casaco, pegou um texto e pregou como um pregador. Deus estava mesmo com ele. Eu disse, aí está um garotinho que Deus enviou. Agora, se vocês, papais da igreja, se aproximarem dele, não deixarem que fique cheio de si e sair por aí com um monte de dinheiro, e se aproximarem dele e o influenciarem corretamente, ele salvará milhares de criancinhas. Mas eu estava lá no Oregon, em Grants Pass, Oregon, certa manhã, diante do irmão Hall e os demais, eu disse, observem, não vai funcionar. Eu disse a alguns do grupo, que tal convidarmos agora o pequeno Davi para vir a uma cidade como essa? Ora, disseram, ele é da unidade. Eu disse, não me importa o que seja, Deus está com ele. Bem, claro, agora as assembleias tiveram de arranjar um pequeno Davi e a Igreja de Deus arranjou um pequeno Davi. E de repente, há milhares de pequenos Davis. Eles destruíram o próprio princípio que Deus estava tentando levar às crianças. Não conhecem o dia deles. O boi conhece a manjedoura do dono e a mula conhece sua estrebaria. Mas meu povo não tem conhecimento, disse Deus. Isso mesmo, eles não conhecem o dia da visitação deles. É a coisa mais engraçada, ou a mais estranha, tentar fazer o povo de Deus ver o seu dia de visitação. Claro que começam a inventar isso ou aquilo, ou personalidades ou algo, e não sabem como lidar com isso. Transferem seu companheirismo a uma denominação em vez de a Cristo. Então, quando Jó viu o que tinha feito, então, como ofereceu aquele sacrifício? A Bíblia disse que seus filhos foram congregados com ele. Agora, fazendo preparativos. Outro pensamento. Israel, quando eles tiveram companheirismo, observem o que fizeram. Antes da grande destruição vir, o anjo que destruiu suas terras, o anjo destruidor, a primeira coisa que aconteceu... Israel foi ordenado a pegar um cordeiro e matá-lo e colocar o sangue sobre a porta, e cada família entrar e comer aquele cordeiro. Companheirismo ao redor do cordeiro assado.
comer o corpo do sacrifício morto que morreu no lugar deles. Deus disse: vendo eu sangue, passarei por cima de vós. O anjo da morte não pôde tocá-los, porque o sangue do cordeiro estava sobre a porta. E eles estavam aqui dentro, tendo comunhão, tendo companheirismo em volta do cordeiro. É assim em nosso coração, quando aplicamos o sangue do Senhor Jesus, tirando todo o pecado. Então podemos ter companheirismo, comendo a palavra de Deus em volta da mesa de Deus, tendo companheirismo nas coisas piedosas. Você prega cura divina, cada um deles em Cristo diz amém, isso mesmo. Prega que devemos deixar de lado todo o pecado, malícia, contenda e tais. Amém, diz o verdadeiro crente, isso mesmo. Tendo companheirismo em torno da palavra. Entendem o que quero dizer? Agora, sempre, o único lugar em que Deus já se encontrou, disse que se encontraria com o homem. Ele nunca prometeu se encontrar conosco em denominações. Ele nunca prometeu se encontrar conosco de qualquer outra maneira, mas através do sangue derramado. Israel do Antigo Testamento, não importa onde estivessem, eles, antes de adorarem a Deus, chegavam a um lugar de encontro em comum, que era o tabernáculo no deserto. Cada homem que subia ao topo da colina e queria ter companheirismo com Deus, entrava no tabernáculo, lá no deserto, para se encontrar com Deus. Moisés, quando Miriam foi acometida de lepra, entrou e caiu diante de Deus, sob o sangue derramado. Estão vendo? Posicione-se agora para esta noite. Veja, ponha-se sob o sangue. Tire todas estas coisas que estão em seu coração. Vá diante de Deus sob o sangue, confessando seus erros e clame e acerte isso. Ajuda-me.